Bom dia. Professora, Sim, pode falar. eu tenho uma dúvida em relação ao projeto. Eu estava fazendo, né? Aí eu enviei até para a senhora, mas eu estava olhando que você queria dois circuitos, né? Que tivesse 4 milímetros. Eu poderia juntar esses dois circuitos, por exemplo, da lavanderia não, da área de serviço e da cozinha num só? Sim, pode. Ah, tá, entendi que eu coloquei como um circuito só eles. Uhum. Tá, obrigada. Isso tudo aí que eu estou passando para vocês a respeito do desenho de projeto de instalações elétricas, né? Essas variações no arranjo de circuitos, isso tudo faz parte do projeto em si, que é para mostrar que o projeto ele não tem um gabarito, tá? Não entendi. Não, é que é para mostrar que o projeto não tem um gabarito. Por exemplo, eu não vou ter um circuito padrão, né, para todas as casas. Aí eu vou, dependendo de de qual tamanho a minha edificação apresenta, e mesmo dentro de uma planta só, que é o nosso caso aqui no trabalho, você pode arranjar o projeto elétrico de diferentes formas. Você pode colocar, por exemplo, pontos a mais de tomada, além da norma, né, que é a sugestão dada ali no quadro de circuitos que eu botei no Moodle para vocês. Mas quem quiser fazer o projeto todo dentro da norma, pode fazer também. E na hora de organizar o quadro de circuitos, vocês podem organizar de várias formas, por exemplo. Tá? Isso aqui eu estou dando uma noção do próprio dimensionamento e da organização do quadro. Tá? Só para mostrar como que o projeto elétrico ele pode ser diferente, mesmo que eu tente aplicar ele numa mesma planta, né, arquitetônica, que é o que vocês estão fazendo aqui na disciplina. Então, nesse caso, então, relacionado a isso tudo que eu estou falando, né, o que pode acontecer? Se eu faço o projeto todo no conforme a quantidade mínima de pontos definida pela norma, que é como eu apresentei para vocês ali nos slides, né? Vocês vão ver que a tabela de circuitos ela vai acabar ficando diferente da tabela de circuitos apresentada no quadro que eu dei, no quadro de circuitos que eu já deixei prontinho para vocês no Moodle. Vocês vão ver que naquele quadro tem alguns pontos de tomada a mais. É claro, nas TUGs, né? Porque caso a quantidade a mais, ela acaba indo para as TUGs. Tá claro? Tanto é que a senhora até colocou ali que queria um circuito a mais de tugs, né? Mas eu consegui colocar de acordo com a norma em dois tugs, um de 4, que a senhora pediu, e um de 2,5. Aí eu vi que não precisava colocar mais uma, sabe? Só um detalhezinho, quanto que ficou a potência desses teus dois circuitos? Isso daí é importante a gente ver, porque tem algumas questões de prática que são recomendadas. Aí eu queria saber quanto que ficou a potência desse teu TUG de 2,5, que deve ser um TUG de área molhada, né, ou de área seca, e esse teu TUG com 4 milímetros, que provavelmente é da área molhada. Isso. Aí um ficou 1.100 e o outro 2.400. Não tem problema, pode manter. Tá bom, então. Obrigada. Que assim, ó, esse exemplo que a Júlia deu, ele é bem interessante em termos de economia de material na hora de fazer o elétrico, tá? Mais para frente vocês vão entender, né, o porquê quando fizerem as disciplinas de projetos complementares. E no caso do elétrico, é importante às vezes a gente dimensionar um circuito que não seja nem tão grande nem tão pequeno.
tá com potência nem tão baixa nem tão alta, tá? Que nem esses exemplos aí que a Júlia acabou de citar, né? Por exemplo, não é interessante eu lançar um circuito de TUG no meu quadro com poucos pontos de tomada, tá? Isso está relacionado com a pergunta do Francisco também, e eu vou aproveitar já para responder essa pergunta, tá? Então, não é interessante, às vezes, a gente lançar, né, um circuito de TUG, por exemplo, só para o quarto. Por quê? Porque às vezes só no quarto eu vou ter 4 pontos planejados com 100 watts. E aí eu vou ficar com cerca de potência de 400 watts. É muito pouco, sendo que tem muita folga no condutor. Tem muita folga de corrente no condutor. Tá? Só para dar um exemplo. Se eu fizer a conta, né, 400 dividido por 220, eu vou ter 2 e pouco amperes. Eu vou ter 2 amperes, na verdade. Então, eu vou ter uma corrente que vai passar no meu circuito todo, que vai ser quase 5 vezes menor do que o limite do espelho, tá? E também do que no caso do condutor de 2,5, ainda vai ser muito abaixo, do limite de corrente do condutor de 2,5, tá? E também abaixo, em torno de 5 vezes abaixo do tamanho do disjuntor, tá? Então, isso tudo já dá uma folga grande. E você está desperdiçando material, né? Porque você está com muita folga. Então, você deixar muita folga também é desperdício de material. Isso, às vezes, as pessoas não se dão conta, tá? Mas é algo que deve ser pensado na hora de se planejar o material de uma obra, seja de projeto complementar, seja de outro projeto de construção civil. Tá? Então, cuidar com as folgas, né? Verificar se a folga estiver muito grande, você vai estar desperdiçando, gastando material à toa. Tá? E no caso do circuito muito grande, né, que aí entra a pergunta do Francesco, né, que ele perguntou se um circuito de 2.400 watts, né, ou VA, né, no caso ali quando vocês chegarem a aprender o projeto complementar, vocês vão aprender vocês vão ter aprendido o que é VA. Tá? Eu não usei ainda a potência VA, que seria a correta aqui ainda, porque eu sei que vocês ainda não chegaram a aprender grandezas de corrente alternada na eletricidade ainda. Então, o VA, na verdade, é a potência para a corrente alternada, é o que a gente chama de potência aparente, tá? Ou potência complexa, tá? Que seria a potência correta, né, do nosso sistema de energia elétrica. Tá? Mas aí aqui, só para dar uma noção de dimensionamento, a gente está usando só grandezas que correspondem à potência ativa, que é a potência wattada. Tá? Bom, no caso ali da pergunta do Francisco, e falando dos circuitos de potência alta, tá? Também respondendo a pergunta da Júlia. O Francisco perguntou se 2.400 watts não ultrapassa 10 amperes para 220. Sim, ultrapassa, mas o condutor tem essa capacidade e existe no mercado também os espelhos com 20 amperes. Que aí o que a gente faz? A gente não deixa passar de 20, na verdade. Não deixa passar de 4.400. Eu nunca deixo um circuito com 4.400. Eu deixo no máximo com 3.600. Para garantir também a proteção, aquela folga ali da curva do disjuntor. Disjuntor de 15 amperes, né? A Júlia perguntou se pode usar o disjuntor de 15 amperes. Eu não pedi o dimensionamento aqui no curso de civil. Quem quiser fazer dimensionamento, tá? Eu peço que assistam o vídeo que eu fiz para a turma de elétrica, então tá lá na playlist do canal, né, sobre desenho técnico de engenharia elétrica. Lá tem a noção de dimensionamento, lá eu explico tudo. Eu não deixei esse vídeo para vocês, que a ideia era não dimensionar, a ideia era
mais seguir a tabela, mas eu estou vendo que o pessoal está curioso para dimensionamento, então nada impede de vocês fazerem o projeto com dimensionamento. Aí quem quiser entender melhor, para saber o que é correto, o que não é correto do dimensionamento, eu peço para que assistam ali a aula síncrona de noções de dimensionamento. As duas aulas assíncronas são duas aulas de noções de dimensionamento de projetos elétricos, tá? Que fica na playlist lá do canal do YouTube, youtube.com/gil041, de desenho técnico, na playlist de desenho técnico para engenharia elétrica. Lá tem essas aulas assíncronas de dimensionamento. Ainda não terminei aqui, depois eu passo para as outras perguntas. Eu costumo deixar um circuito com no máximo 3.600 de potência, porque justamente para dar a folga do disjuntor e também para dar a folga do espelho, tá? E também ter a folga do condutor sem desperdícios, tá? Respondendo a pergunta da Júlia, disjuntor de 15 amperes, tá? Disjuntor de 15 amperes, ele é bem polêmico, eu brinco que ele é polêmico porque tem alguns fabricantes que fazem, tem alguns fabricantes que não fazem. E tem alguns tipos de disjuntores que tem, e tem alguns tipos de disjuntores que não, tem algumas categorias de disjuntores não tem, tem outros que não tem, tá? Só de curiosidade, eu tô vendo que hoje as perguntas estão mais para curiosidade do que para o básico do projeto em si, sinal de que o pessoal está se interessando. Bom, eu vou tentar falar de uma forma aqui mais simples, tá? Para não atrapalhar quem não quer perder o básico, né, do projeto. Então, assim, ó, existem duas categorias de disjuntores fabricados no Brasil e estabelecidas por norma. Disjuntor NEMA, que é o disjuntor sem proteção sem uma proteção magnética ali para a corrente, e tem o disjuntor DIN, que tem essa proteção, tá? Eles têm o DIN, ele tem mais proteção magnética do que o NEMA, tá? Falando bem de uma forma bem simples. O NEMA, na verdade, o princípio dele de funcionamento é basicamente térmico, né? Ele sente a sobrecorrente, digamos assim, ele detecta a sobrecorrente com base no aquecimento da lâmina bimetálica, tá? A câmera de extinção dele, ela não funciona também na parte magnética que nem o DIN. Então, existem esses dois tipos de disjuntores e normalmente o NEMA tem 15 amperes, o DIN não, tá? Então, o DIN normalmente é 16 amperes no lugar do 15. Não sei porquê, tá? Uma questão... dependendo do fabricante tem 15, mas normalmente é o 16, tá? Dos maiores fabricantes, pelo que eu vi nos catálogos. Então, tanto faz você escolher 15 ou 16, né? No caso do seu projeto. Mais perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Lucas perguntou do dimensionamento dos condutores, tá? Isso é importante, tá? Isso é básico do projeto, né? Existem algumas restrições para a aplicação do fio de 2,5, tá? E 1,5. Eu vou ver aqui o que o Francisco respondeu só para avaliar a resposta, tá? Pro Lucas. Estou vendo aqui que vocês estão interagindo no chat, isso é bem bacana. Quero que isso aconteça, tá? O propósito desse formato aqui de aulas é gerar discussão mesmo. Bom, então aqui o Francisco respondeu, o Lucas perguntou, né, quando usar o fio 1,5 e quando usar o fio 2,5, né, que ele está com essa dúvida.
E o Francisco respondeu, né? O fio de 1,5 é para circuito de iluminação, 2,5 é o mínimo geral de circuitos de tomada. Tá? Também serve para TUI, tá? É o mínimo para TUI também, né? Por exemplo, um ar-condicionado nós projetamos com 2,5, tá? Que é a TUI do ar-condicionado nós projetamos com 2,5 para as potências menores, ô Francisco. Então, a tua resposta está correta, só faltou acrescentar esse detalhezinho. Mas, no geral, é isso mesmo. Tá? Então, joinha aqui. E no projeto, o que que muda? Como que você vai diferenciar? Aí o Lucas perguntou, como que muda no projeto? Né? Como que você identifica esse tipo de fiação no projeto? Bom, eu vou representar aqui um bloquinho. Sim, eu pedi para indicar na planta, né? E eu vou mostrar aqui como que fica a representação dos condutores no projeto, tá? Essa é a parte mais difícil que vocês têm de fazer no projeto. Como que eu represento o condutor? Ó, eu vou dar o exemplo primeiro desse condutor de entrada. O tamanho da seção de área do condutor, que é o fio 1,5, fio 2,5, tá? São esses numerais. Eu represento sempre embaixo da representação do condutor, como está ilustrado agora na tela. Todos estão vendo a tela? Sim. Tá. Então, eu represento aqui, ó, como está ilustrado na tela. E sempre seguido do jogo da velha ou hashtag para os mais novinhos, né? Então, vou representar o tamanho da seção de área do condutor, sempre seguido do jogo da velha ou hashtag, e embaixo da simbologia do condutor, tá? Então, é assim que eu vou representar os tamanhos de condutores que passam pelos eletrodutos. Aqui um detalhe importante, o eletroduto é a linha que eu represento no circuito. É a linha que contém o caminho da fiação. Os condutores, eles estão representados por símbolo, tá? Por isso que nós classificamos o desenho de projeto de instalações elétricas como um desenho de diagrama unifilar, porque eu não represento a separação de condutores nesse projeto, eu só represento separação de condutores nos detalhamentos, tá? De instalação. Bom, eu vou fazer aqui mais um exemplo de aplicado aos circuitos de projetos elétricos. Só um instante que eu vou pegar aqui a tabela de circuitos, eu vou fazer um circuito com base na tabela de circuitos do trabalho de vocês. Eu vou representar ele aqui na planta e vou representar também o caminho dos condutores, tá? Para que vocês possam entender melhor. Bom, então eu tenho aqui a minha tabela de circuitos. Vou colocar. Eu vou aproveitar para copiar, colocá-la aqui. No card.
Bom, então eu tenho aqui. Então eu tenho aqui a minha tabela de circuitos, bem melhor assim. E eu quero fazer o circuito de TUG 2 da cozinha, tá? Eu tenho 3 pontos na cozinha, eu vou fazer o TUG 2 e vou fazer o cozinha e serviço, tá? Só para mostrar um exemplo para vocês. Antes de fazer esses circuitos de TUG, eu vou colocar a iluminação, tá? Os bloquinhos de iluminação. Vou colocar uns bloquinhos de TUG e depois eu vou colocar os de iluminação. Vamos supor que eu vou colocar tudo aqui na bancada. Eu posso colocar também assim, ó, o meu bloquinho de tomada. Deixa eu mostrar para vocês. Vou apagar isso aqui. Ó, onde que eu vou pegar o meu base point do Move para poder, ó, eu posso agrupar, né, 2 pontos de tomada. Para dizer que eu tenho 2 pontos de tomada do circuito 3 e 2 pontos com 600 watts. Então, as minhas 3 TUGs da cozinha, que fecham 1.800 no circuito, eu já tenho aqui, tá? Eu posso fazer isso também com os pontos do circuito de cozinha e serviço, tá? Eu vou copiar. Tá nessa parede aqui. Ah, não. Serviço é aqui fora, viajando. Aqui, ó, como tem janela, aqui a gente tem que dar uma olhadinha no mobiliário. Vou ligar o mobiliário para ver onde que tá a máquina. Ó, tá na parede da janela e no tanque. Então, eu vou colocar na parede da janela, só que aqui eu vou representar a tomada baixa, tá? Aí, como que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Nesse caso aqui, eu vou poder representar na janela, porque vai ser a tomada baixa. Vocês podem mover também os textos de lugar, tá? Caso esteja atrapalhando o desenho do circuito. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou dar um explode para tirar as achuras e transformar tudo em tomada baixa. Lembrando, né, que tomada baixa tem que estar abaixo, ela tem que estar em torno de 30 centímetros do piso, né? Por isso que eu posso colocá-la junto com janela, tá? Bom, então eu fiz aqui a representação das tomadas de cozinha e de área de serviço. Eu vou colocar também um circuito de iluminação. Vamos supor que eu venha a colocar, eu vou colocar pontos de 100 watts aqui. Mas para colocar o ponto de iluminação de forma centralizada, o que eu vou fazer?
Vou fazer a divisão dos ambientes. Ó, vou encontrar um ponto para centralizar meu ambiente. Centralizar minha iluminação no ambiente. Então, fiz aqui os meus xizinhos. Professora, bom dia. Olha só, eu fiz o meu trabalho de acordo com essa tabela que a professora enviou para a gente. Só que daí no quarto tem que fechar, se eu não me engano, 1.200 watts. Aí eu coloquei duas tomadas de 600, Só um pouquinho, ô Maia, eu vou pedir para te explicar a tua dúvida depois, é que eu estou no meio do raciocínio aqui, tá? Eu ainda estou trabalhando em cima da pergunta do Lucas a respeito da representação dos condutores, tá? Aí demora um pouquinho para eu colocar os símbolos aqui, mas eu respondo a tua pergunta sim, tá? Tá bom. Bom, então aqui tá. Por que eu tô. Só para deixar bem claro para todo mundo, né? Por que eu tô colocando aqui os símbolos elétricos todos antes de responder a pergunta do Lucas, tá? Eu tô, na verdade, já organizando um arranjo aqui de alocação de pontos que tem a ver com a representação dos condutores elétricos na planta, tá? A primeira coisa que eu faço no projeto elétrico, talvez isso não tenha ficado bem claro para todo mundo, porque pouca gente me perguntou do desenho em si, é a parte dos condutores, tá? Ó, aqui eu posso colocar esse símbolo um pouquinho para cima, só para não ter que pegar a ponta da tomada, tá? Só para deixar o desenho mais legível. Vou colocar aqui. Bom, então eu vou mostrar aqui a passagem de condutor e eletroduto para dois circuitos, tá? Aqui no caso eu tenho o circuito de número, pela tabela, eu tenho o circuito de número 4, tá? Então aqui onde está escrito 3, na verdade eu vou ter que representar o número 4, tá? Porque é o número que identifica aquele circuito. Esse circuito aqui, esse local aqui é cozinha e serviço, então tem que representar um ponto de TUG a mais na área de serviço, na cozinha. Tá?
Vou colocar aqui, por exemplo, uma tomada de chão por aqui, tá? Só para fazer o nosso exemplo. Bom, então eu tenho aqui os circuitos 3 e 4 representados. Eu vou colocar aqui também o interruptor, só para não ficar fora do lugar. Vou pegar um paralelo e vou pegar um simples. Vou chamar esse aqui de C. Que vocês já estão vendo, né, como que eu faço, um exemplo aqui de como que eu faço o projeto. Bom, então eu tenho aqui o circuito C e D. E aí, para representar agora a fiação, o que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar na layer de fiação e de eletrodutos e eu vou fazer o desenho dos eletrodutos, tá? Aqui eu vou fazer um exemplo com uma polilinha para alguns trechos. Eu sempre começo o traçado do caminho da fiação através do traçado dos eletrodutos, tá? Então, essas linhas que eu vou representar aqui, que vocês vão ver no desenho, vão ser linhas referentes aos eletrodutos, tá? E o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer um exemplo de circuito compartilhado, tá? Eu vou fazer tudo com a polilinha. Nesse caso aqui não tem tanta necessidade de utilizar a spline, tá? Eu vou utilizar uma spline só para mostrar para vocês, tá? O que é spline? A spline é o recurso que eu utilizo linhas curvas, tá? Aqui eu vou desligar o snap. Aí em cada clique que eu dou, eu vou gerando um ponto que vai definir a curvatura, tá? Aqui já é bom ligar, eu dou um enter. Eu costumo fazer tudo assim, ó, meio junto. No caso, ó, a polilinha, ela tá toda grudada, e o que eu faço no final? Eu dou um trim para dar o acabamento, tá? Trim, seleciono os objetos que eu quero aparar. Aí eu faço a limpeza do desenho com o trim. Aqui já não deu tão certo. Aqui eu vou fazer um ajustezinho. Bom. Eu já dei
Aqui eu poderia usar o stretch ou trim. Então, aqui eu já fiz os eletrodutos, né? Já dei o acabamento. Só usando P-line, Spline e o trim. Aqui eu representei os eletrodutos, tá? O que que você... faltou esse eletroduto aqui, ó. Esse aqui eu vou usar o modo orto para fazer, que é a ligação interna, a ligação pela parede. Ô, professora, só uma dúvida. Essa ligação interna, ela tem que ser linha pontilhada ou pode ser linha normal? Existe duas convenções, a tracejada, que é a que você está vendo aqui, ó, para fazer a ligação com a rede externa, ela é embutida no piso. Então, para eu representar eletrodutos embutidos no piso, eu sempre represento em tracejado. Quando eu quero representar os eletrodutos de teto ou parede, eu sempre vou representar em linha cheia. Tá, obrigada. Bom, então aqui eu estou representando para vocês os eletrodutos, tá? Por que que eu representei especificamente essa rede? Por que que eu demorei um pouquinho mais para fazer? Porque eu queria representar para vocês, eu quero representar para vocês um exemplo de compartilhamento de circuitos, tá? O que que vocês conseguem observar? Quantos circuitos eu vou ter compartilhado em pelo menos um trecho desses eletrodutos que eu estou representando para vocês? Eu tenho quantos circuitos que estão ligados a essa rede de eletrodutos? 2 ou 3. Isso aí é importante vocês responderem, tá? Nesse momento. 2, professora? Ou 3? Hã? É 2? Nesse caso aqui, tanto faz, pode ser 2 ou 3, por quê? Porque eu posso utilizar esse duto aqui, ó, da saída do quadro, como eu tenho iluminação e tugs aqui, eu posso utilizar esse duto da saída do quadro também para passar a iluminação, para fazer a fiação da iluminação chegar aqui. Tá? Mas nesse caso, o que que eu vou fazer? Então, como que eu vou representar agora o caminho da fiação? Tá? Eu quero representar 3 circuitos aqui. Nossa, até eu acho que eu peguei o melhor exemplo, porque aqui já tem algumas... Eu já vou mostrar também alguns arranjos para vocês. Bom, então agora eu vou representar os condutores, tá? Para representar os condutores, então eu vou representar pela simbologia. Para isso eu preciso inserir o meu bloco dos condutores. Então eu vou acessar a minha pasta de blocos. E eu vou selecionar o bloco que tem o nome fase, neutro e terra. Ou FNT, tá? Que é a mesma coisa, tá? Alguns blocos se repetem aqui, tá? Então, eu já vou arrastar esse bloquinho para cá. E eu tenho também o bloco fase neutro. Eu tenho o bloco fase retorno 2. Eu já vou pegar esse bloco aqui para o interruptor paralelo. E o fase retorno, que é o bloco do interruptor simples, tá? Então, já aproveitei e já peguei alguns bloquinhos extras. Eu vou primeiro representar os circuitos de tomada, que são os mais simples, tá? Depois eu represento o circuito de iluminação, faço exemplo para o circuito de iluminação. Eu vou copiar o meu bloco fase, neutro e terra. Tomada é o circuito mais simples que tem de se representar. Aqui é interessante eu rastrear um ponto médio no ObjectSnap para movimentar os blocos.
O circuito de tomada, ele é o bloco mais simples que tem de se representar, tá? Ele é o fio mais simples, porque eu vou fazer o fase, neutro e terra sair do quadro e chegar no ponto. É isso que eu vou fazer. Então, se eu quiser representar a fiação chegando no circuito 3, eu vou começar pelo circuito 3, que é o mais simples. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a fiação do meu circuito 3 sair do quadro, passar pela caixa de passagem e chegar através desse eletroduto aqui nos pontos de tomada do circuito 3. Tá claro? Sim. Então, assim, ó, toda vez que eu for representar os fios nos eletrodutos, eu tenho que planejar da onde que sai para onde que vai, tá? Então, aqui eu estou fazendo um exemplo para o circuito 3, né? Então, eu vou agora colocar os dados do bloco do circuito 3, tá? Vou desagrupar através do comando explode os elementos desse circuito. Ó. Ele foi para o seu layer de origem, mas eu ponho ele de novo no fiação. Eu faço isso para poder editar, né, os dados. Então, coloquei aqui o 3. Agora eu vou copiar essa informação e vou colocar o meu símbolo de jogo da velha, né, como o meu circuito aqui pela tabelinha. Ó, ele tem 1.800 watts, então o fio vai ser de 2,5, tá? Então, aqui o fio do circuito 3. Agora, ele vai passar pela caixa de passagem, é como se eu colocasse nessa identificação do fio aqui dentro. E agora, eu vou colocar circuito 3 aqui. E eu vou colocar aqui também, ó, porque a fiação do circuito 3 está chegando nessa caixa dupla de passagem. E eu vou utilizar aqui a parede para representar a chegada da fiação do circuito 3 para essa outra tomada. Então, aqui, ó, aqui eu tenho pouco espaço para poder representar o condutor 3, os condutores do circuito 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma setinha indicadora, tá? Eu posso desenhar essa seta ou fazer com multilíder. Eu prefiro desenhar, tá? Eu desenho uma polilinha para representar a minha seta indicadora. Eu só coloco uma espessura de linha mais fina que a representada no eletroduto. Tá claro? Para poder diferenciar dos eletrodutos. Ó, então aqui ela tem uma espessura de linha um pouquinho mais fina. Então aqui eu tenho a representação de um circuito dentro do eletroduto. Se eu quiser representar um outro circuito e fazer agora um compartilhamento de condutores, eu vou representar agora o caminho do circuito 4. Circuito 4, né, também é de fio 2,5 aqui pela tabela. Então, agora eu vou representar o caminho da fiação no circuito 4. Como que eu vou fazer? Sai do quadro, eu poderia ter desenhado um eletroduto novo para esse circuito 4? Poderia, tá? É uma opção. Eu poderia ter feito esse caminho aqui, ó, de eletroduto, para evitar o compartilhamento de dutos, que seria qual? Tá? Eu vou fazer um spline aqui tracejada, para vocês conseguirem ver. Ó, eu já configuro, né? Eu poderia ter feito isso. Isso, tá? Vou colocar aqui uma layer de... Eu vou tentar mostrar o tracejado.
Poderia ter passado, né, a fiação do circuito 4 toda pelo chão, tá? É uma opção. E o que que isso implicaria para mim? Implicaria em livrar aqui, ó, 2 caminhos de eletroduto de teto, tá? Esse é um caso que eu posso cruzar eletroduto, porque eu vou ter eletroduto no piso e eletroduto no teto, então na obra eles não vão se cruzar, tá? Poderia ter feito isso, mas nesse caso aqui eu não quero fazer, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês como se compartilha eletrodutos na fiação. Então, eu vou mostrar aqui. Vou posicionar mais ou menos por aqui. Como o snap às vezes atrapalha a vida, né? Então, eu vou posicionar meu condutor aqui. Aqui eu tenho 2 circuitos de TUG no mesmo eletroduto. Eu vou passar uma TUG aqui, vou passar o fio aqui, vou passar o fio aqui. Aqui eu vou dar um rotate. Aqui tá os meus condutores, ó. Então, o circuito 4, qual que é o caminho que ele fez, ó? Saiu do quadro, passou para o ponto de tomada baixa da cozinha e eu fiz uma derivação aqui na caixa de passagem que fez eu levar a fiação do circuito 4 para o outro cômodo que é atendido por ele, né? Que seria o cômodo da área de serviço, tá? Aí aqui, na verdade, no caso, o melhor seria fazer uma tomada de piso, tá? Por quê? Porque a gente não vai passar por cima da janela, né? Ou desvia aqui desse local, tá? Mas é só para fazer um exemplo de como compartilhar o circuito de tomada. Na verdade, o mais correto seria fazer isso aqui, ó, né? Fazer aquela spline e eu passar fiação do circuito 4 para cá. Tá claro? Ô, professor, Sim, professor, ali podia tirar um terra, né? Ali saindo da caixa ali, não precisa? Sim, né? Isso aí é uma coisa que é bem discutido, tá? Nos outros anos eu falava para não tirar, mas depois eu tava revendo alguns conteúdos e dando uma estudada sobre o assunto. Sim, você pode representar um único terra para tomadas e um único terra para iluminação, tá? Entre os circuitos, tá? Isso aí é um ponto que realmente gera bastante dúvida. Aí eu estava revisitando esse ponto aí, estava estudando novamente e é uma forma que você tem de limpar o projeto. Sim, você pode tirar o terra. Nos outros anos eu falei para não tirar, né?
porque o ideal era isolar por circuito, mas é uma das formas que você tem de economizar material e sim, é válida, tá? Ok. Bom, tá, a Maia tinha perguntas, eu vi que hoje o pessoal está com bastante pergunta, eu vou revisitar aqui algumas perguntas, tá? Eu ainda não respondi a pergunta do Lucas a respeito dos condutores, que é o seguinte, tá? O Francisco já respondeu uma parte, que é o mínimo do 1,5 para o circuito de iluminação e 2,5 para o de tomadas, tá? Mas por que que a gente usa o 2,5 para o de tomadas? Aí é uma curiosidade que às vezes muita gente tem e não entende por quê, né? Quando eu era estudante de engenharia, assim, eu pensava, mas tem alguns circuitos de tomada que são pequenos, então poderia usar 1,5. Poderia, ia funcionar igual, tá? Isso aí é algo que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Eu já vi obra, por exemplo, com carga muito elevada, com um fio de 1,5, que é errado, mas funcionava o negócio, tá? Mas, assim, é errado e a gente usa o 2,5 justamente para prevenir o mau uso, tá? Eu brinco que é prevenir estupidez humana e é para isso mesmo. Ô, professora, É para prevenir a pessoa de botar um equipamento com a corrente elevada no circuito de tomada. e o de 1,5, a gente botaria no mesmo lugar junto com o de 2,5 ali, na mesma fiação, tirando da caixa de coisa? Ou não? Tipo, o de 1,5. A legenda de 1,5 a gente botaria junto com a de 2,5 ali, saindo da caixa de fusíveis ali. Sim, da caixa de disjuntores, sim. Aí, Isso. no caso, o fio eu vou representar um circuito de iluminação para responder essa pergunta, tá? Vamos fazer aqui, então, um exemplo da iluminação, do circuito de iluminação, tá? Aqui na tabela, como vocês podem observar, o circuito de iluminação é um só, tá? Então, vou ter um circuito que vai ligar tudo, né? Lembrando, né, para quem está seguindo a tabela, eu coloquei aqui algumas potências a mais na última aula, porque aqui nessa planta a gente tem alguns pontos extras, tá? Se vocês forem observar, tem que colocar pelo menos 100 watts a mais para circulação. Aqui essa iluminação está prevista para 5 cômodos, porque a planta antiga era de 5 cômodos. Então eu tenho que colocar um ponto a mais de 100 watts para a iluminação da circulação, tá? Tem os dormitórios, eles têm cômodo maior que 10 metros quadrados, portanto, eles vão ter no mínimo 160 watts, tá? Então, a iluminação a gente vai ter que fazer algumas adaptações. No total, a gente vai ter, se eu não me engano, aqui vai ser 320, mais 200, 520, 720 e 920 watts, tá? Contando as varandas e a área de serviço. Então, aqui, em vez de 500, é 920 watts. Bom, então, no total vai ser 160 watts para cada quarto. A planta anterior tinha um dormitório só. E aqui vai ser com... E aí, os demais pontos todos com 100 watts. Então, vão ser 700 watts dos demais... vão ser 600 watts dos demais pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 watts dos demais pontos e 320 dos dormitórios, tá? Bom, então aqui, tá, o circuito de iluminação. Se a gente quiser fazer a representação do circuito de iluminação, vou fazer um trecho dele e com a representação dos interruptores, tá? Aqui tem um detalhe importante, para a gente planejar nossa rede de eletrodutos, então a gente tem que verificar quantos eletrodutos que já foram passados entre as caixas. A gente não pode passar de 6 entradas e saídas de eletrodutos entre as caixas, tá? Então, eu vou representar
Aqui eu tenho 3 já utilizadas, então aqui nessa caixa de passagem da cozinha, de teto, nessa caixa de passagem de teto da cozinha, eu vou representar, eu posso representar mais 3 entradas e saídas de eletrodutos. Aqui eu posso representar 6, tá? Então, eu vou só fazer uma ligação a mais da cozinha com a caixa de teto da área de serviço. E eu já vou aproveitar e vou fazer também as ligações com os pontos, com os interruptores. Bom, tem mais trinha aqui. Então, eu tenho aqui, o que eu fiz aqui? Eu vou fazer, como que vai ser o caminho da minha iluminação? Para energizar os pontos de iluminação, eu vou levar os fios aqui do quadro, vou energizar essa iluminação e eu vou energizar essa iluminação, tá? Isso é a parte de energização da iluminação. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou puxar os fios de comando para cá e os fios de comando para cá. Isso para o ponto de luz C. Para o ponto de luz D, eu vou puxar os fios de comando para cá, para o interruptor 1D. Tá claro? E aí, tudo bem? Sim. Bom, então, eu vou colocar. Eu vou representar com uma seta o circuito 1, tá? Primeiro eu vou representar, aí agora aqui eu vou mudar para 1,5. Fazer minha setinha com a polilinha. Vou levar com a seta também, peraí. Eu vou representar primeiro a energização. Representando a energização, então, chegou o fio do quadro para o circuito 1, chegou o fio do quadro para o ponto de luz 1C, chegou o fio do quadro para o ponto de luz 1D, certo? Ô, professor, aí não precisa colocar ali no saindo da caixa as letras, né? O circuito 1 já está dizendo que é a iluminação desses pontos, certo?
Não precisa, por quê? Porque nesse caso eu estou energizando os pontos. Eu só vou utilizar as letras quando eu faço a conexão do interruptor com o ponto de luz, tá? Entendi. Então na caixa sim, na caixa de fato não precisa identificar, né, com as letras, porque senão aqui teria que ir todas as letras, né, de todos os pontos de luz, por exemplo, porque isso aqui é a energização que vai para todos os pontos de luz, tá claro? Tá sim, professora, obrigado. Bom, então aqui eu vou ter eu energizei, né, os meus pontos de luz, aí agora vem a parte mais difícil de montar o circuito de iluminação, que é você representar os fios de comando, tá? Quando eu energizo um ponto de luz, o que vai conectado no ponto de luz e o que vai conectado no comando, tá? Quais são os fios que vão para o comando? No ponto de luz vai ser conectado o quê? O neutro e o terra vai para a carcaça da luminária, tá? Então no ponto de luz fica o neutro e o terra. O fio fase, ele desce para o interruptor, porque o fase é que vai ser interrompido pelo comando, que é o meu fio energizado. Então, meu fio eu vou energizar e não energizar, para poder comandar o meu ponto de luz. Então, o fase, ele vai para o interruptor. E como que eu vou ligar o fase com o ponto de luz? Eu vou usar um fio de ligação indireta, que é o tal do fio retorno. Tá claro? Sim. E no caso do interruptor, eu vou fazer primeiro então o circuito 1D para poder representar essa ligação, tá? Eu vou utilizar aqui ó, o bloquinho do fase e retorno. Para poder representar o meu fio retorno. Aqui no caso vai ser, já vou botar o nome, ó, 1D, para poder identificar da onde que vem esse retorno. Aí eu vou colocar aqui, ó. Tá? Então, aí, ó, o que eu fiz aqui? O fio, eu levei o fase neutro e terra para o ponto de luz, energizando desde o quadro, ó, então ele veio do quadro para cá e vai energizar esse ponto de luz. Fio neutro fica na luminária, fio terra fica na carcaça da luminária, desce o fio fase, que é o que vai ser comandado, tá? Pelo interruptor. E como que eu ligo o fase indiretamente no ponto de luz novamente? Através desse fiozinho aqui que está representado por uma linha quebrada, né? Que é o fio retorno, tá? Esse daqui. Aí ele vai ser ligado no ponto de luz, tá? Essa é a forma de representação num circuito de iluminação comandado por um interruptor simples. Tá claro? Tá sim, professora. E agora, como que nós representamos o paralelo, tá? O paralelo, como que nós vamos fazer a ligação? Falando de uma forma bem simples, nós vamos ligar a fase apenas em um dos interruptores e nós vamos ligar os interruptores entre si, utilizando os fios retornos. Fio retorno, o que que ele significa? Ele significa sempre ligação indireta, qualquer forma de ligação indireta, tá? Então, nós vamos ligar o fio fase num dos interruptores, nós vamos interligar os interruptores com fios retorno através dos seus contatos móveis e
nós vamos depois fazer a ligação indireta desses dois interruptores conectados entre si com o ponto de luz. É assim que nós fazemos a ligação do interruptor paralelo e o interruptor intermediário, que é quando eu comando um conjunto de pontos de luz, ou um ponto de luz, de vários pontos diferentes de um mesmo ambiente. Aí, nesse caso, eu vou fazer só a conexão. Eles vão ser, na verdade, intermediários aos paralelos, né? Por isso que o nome é interruptor intermediário. Eles vão ser pontos dentro dessas ligações de conexão entre interruptores, tá? Eles vão ser pontos intermediários dessa conexão entre interruptores. Tá claro? O pessoal tá quietinho, entenderam? Não, sim, senhora. Tá claro, sim. Eu vou agora mostrar no desenho como que fica representado, tá? Eu vi que o pessoal ficou meio quieto, deve estar tentando montar essa conexão aí na cabeça. Bom, então, vou representar aqui. Essa daqui vai ser a primeira ligação do paralelo, tá? Por que que eu vou representar dois retornos e um fase? Os dois retornos vão servir para interligar os contatos do outro interruptor paralelo, enquanto que o fio fase, ele vai servir para levar a fase da minha caixinha de passagem, depois que a fiação da iluminação chega do quadro, para um dos interruptores, aquele interruptor paralelo que vai ser energizado com a fase, tá? E vai ser conectado à fase. Então, por isso que eu vou ter num dos paralelos um fase e dois retornos. Eu vou colocar, por exemplo, nesse aqui. Agora, o que que eu vou fazer? O que que eu fiz aqui, ó? Eu usei a caixa de passagem, eu usei o ponto de luz agora só como caixa de passagem. Para quê? Para levar esses dois retornos, tá? Primeiro eu usei esse duto para levar a fase para o meu interruptor 1C, tá? Para um dos interruptores paralelos 1C, tá? Depois eu vou fazer a fiação de retorno, chegar na caixa de volta e passar pelo outro duto que está livre para o outro interruptor paralelo, ou seja, eu vou usar a caixa de passagem como passagem em si, tá? Então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou conectar três retornos, porque são dois retornos que chegam daqui para cá e um retorno que vai conectar de volta para o ponto de luz. Tá claro? Tá, Sim. isso, tá claro. É um pouco difícil de ver, tá? Eu só vou copiar o bloquinho aqui, porque eu quero dar um trim ali num dos blocos para ficar mais bem representado. Esse daqui não vai.
Estranho isso aqui. Ah, tá. Entendi. Deu. Bom, então aqui, ó, os dois retornos que saem daqui vão para cá e o outro retorno volta para o ponto de luz para poder ligar os interruptores paralelos no ponto de luz. E aí, dessa forma, eu consigo comandar o circuito de iluminação de dois locais. E observem um detalhe, tá? Por que eu fiz tudo isso, no fim das contas? Só para mostrar esse trechinho aqui para vocês, que é um exemplo de compartilhamento de eletrodutos de um mesmo, com circuitos diferentes. Tá? Eu tenho dois circuitos de TUG e um de iluminação passando por esse eletroduto que sai do quadro. Tá claro? Sim, professora. No início eu queria só mostrar isso, mas eu também já aproveitei e já mostrei algumas sugestões, né, de como alocar a fiação e eletroduto, porque eu sei que isso aí normalmente gera bastante dúvida. Eu vou passar agora para a pergunta da Maia, que era uma pergunta sobre o quadro de circuitos, certo? Isso. É tipo assim, ó, o quadro de circuitos está dizendo aqui que é o circuito 2, que a sala, o dormitório e o corredor, ele tem que ter 1.200 de potência. Sim, eu estou exibindo ele na tela agora. Isso. Se eu colocar, ao invés de eu colocar uma tomada, eu não quero colocar uma tomada no corredor, eu posso passar ela para a cozinha, para a sala ou para o quarto. Isso não vai interferir no quadro, ou no caso, no meu quadro eu teria que tirar do corredor. Vai interferir no quadro porque você vai mudar a fiação de lugar. E outra coisa, o corredor obrigatoriamente tem que ter um ponto por norma. Tá. Por isso que a gente colocou. E também tem um outro detalhe aí nesse teu exemplo, foi um exemplo muito bom, tá? É mais um daqueles exemplos que funcionar, funciona. Sim. Mas aí a gente organiza de uma forma diferente para preservar a segurança do usuário, tá? Que o exemplo de mudar, eu posso mudar a tomada do corredor para cozinha. Cozinha é área molhada, corredor é área seca. Então, nesse caso, a gente separa porque mais para frente vocês vão entender que a proteção desses ambientes ela pode mudar. Tá. Então, Ô, professora, e então outra por coisa? isso, só um pouquinho. Então, Tá. por isso que a gente acaba não juntando, né, circuito de área seca com circuito de área molhada, tá? Tá. Olha só, no quarto eu coloquei em cada uma tomada de 600. Só que elas estão enumeradas com o número 2, que é o mesmo valor das outras tomadas que estão do lado da cama. Se eu colocar embaixo delas o valor da potência para diferenciar essa de 600, ou eu teria que mudar o valor da de 600, o número que está representando ela, no caso? Duas coisas aí. A primeira é que aí tu já vai passar do valor da tabela, né? Sim. Então, no caso, eu teria que colocar de 100 em todos esses cômodos para fechar 1.200. Isso, a ideia é essa, né? A ideia inicial é essa, porque como são cômodos secos, a potência de projeto é 100, tá? Tá, então eu vou aumentar mais uma tomada em cada cômodo de quarto, de 100. Isso, né? E também porque é o seguinte, se você coloca, vamos supor que a gente queira colocar potências maiores para as tomadas dos quartos. Em tese, nada impede, tá? O que ficaria ruim nesse teu exemplo, esse exemplo de 2 pontos de 600? Em termos de potência, ele atende a norma, tá? Porque ele está mais que o mínimo já. Tá? Eu estou com mais potência que o mínimo, que nesse caso aqui o quarto a gente tem que avaliar os critérios de área e perímetro, né? Sim. Então, para isso, a gente vou pegar aqui o exemplo do dormitório 1,
eu vou calcular a área e o perímetro, tá? Ó, apliquei o comando MIJOGEON, opção área, tá? Essa opção aqui é muito útil para o dimensionamento do elétrico, para a gente conferir os dados de norma. Notem que aqui, ó, a resposta que me deu a área do cômodo em centímetros quadrados, porque no caso meu desenho está em centímetros, e o perímetro dele, né? Então, para esse perímetro, eu teria, para o cômodo de acima de 6 metros quadrados, eu já tenho mais de um ponto de tomada de 100 watts. E aí eu vou ter que avaliar o critério de perímetro, no caso, para o cômodo seco, que o critério de perímetro é qual? A cada 5 metros quadrados eu tenho que acrescentar um ponto de tomada. Não é espaçar 5 metros quadrados cada ponto de tomada. É acrescentar a quantidade de tomadas, tá? Tá. Que eu tô trabalhando só com quantidade. Então, no caso, eu tenho 13 metros de perímetro, eu vou ter, e é para cada 5 metros ou fração, né? Então, eu tenho 15, eu tenho 13 metros, eu tenho abaixo de 15, então eu tenho que ter pelo menos 3 pontos de tomada, tá? Tá. Vou ter 5, 10, aí vai ter uma sobra, com essa sobra eu acrescento 1, né? Então, eu vou ter pelo menos 3 pontos de 100 watts, então eu teria que ter 300 watts no mínimo nesse cômodo, tá? Tá. Então, Numa eu já botei só um uma a pouquinho, mais, então no só um 4 vai pouquinho. ficar 4. No caso, vai ficar 4 tomadas. Só um pouquinho, só deixa eu concluir aqui o raciocínio. Nesse caso aqui, eu teria, então, mínimo 300 e aqui na tabela, e aí no teu exemplo eu teria 2 pontos de 600. O problema é que eu teria 2 pontos e não 3 Tá. físicos. Mas em termos de potência ele atenderia o critério. Então, se eu distribuísse, por exemplo, a potência em 3 pontos de 400, vamos supor, para poder atender ali a tua sugestão, né, de potência de 1.200, eu não estou me prendendo a tabela aqui, só estou dando um exemplo, com base no teu. E nesse caso aí, eu poderia colocar 3 pontos de 400. Tá. Tá? Que aí eu atenderia o mínimo de pontos para o cômodo e atenderia a condição de potência. Tá. Eu passaria do mínimo. Passar do mínimo é atender a condição de potência. Tá. Passar do mínimo é atender a condição. Isso aí é uma coisa que tem que ficar bem claro para todo mundo. Tá, agora pode fazer o teu comentário. Não, é que daí no caso, seria uma coisa não viável, porque eu teria 2 tomadas de 600 em apenas 2 cômodos, que seria nos 2 quartos, por exemplo, com o número 2. Então, eu vou tirar e vou colocar de 100 e vou adicionar uma mais de 100, porque daí vai ficar com 4 tomadas no quarto. Vai ficar melhor do que o mínimo. Sim, fica mais distribuído em termos de pontos. Tá, era isso, professora. Obrigada. Tá bom, de nada. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui no chat, eu tô vendo que tá movimentado. Vamos ver aqui. O Francisco fez algumas perguntas, tá? A do Lucas está respondida. O Francisco perguntou se muda isso aqui é um comentário, eu acho que é um comentário da resposta do Lucas, né? Muda na tabela e acho que a professora pediu para indicar. É um comentário. Na planta, todos os fios diferentes de 2,5 também. Então, esse comentário aqui eu só queria fazer uma observação, tá? Eu comentei, né, que os fios mais recorrentes, não precisa ser, se o de 2,5 for o mais recorrente, a gente faz isso. Se o de 1,5 for o mais recorrente, a gente faz isso, tá? Que você pode omitir aquela informação do projeto que é mais recorrente e colocar uma observação na legenda sobre qual que é aquele dado que foi omitido. Por exemplo, se eu omitir o condutor de 2,5, então eu coloco condutores não cotados possuem medida de seção de área de 2,5 milímetros quadrados, tá?
Esse é o exemplo. Se o de 1,5 for mais recorrente, aí como que nós vamos colocar essa observação? Condutores não cotados possuem seção de área de 1,5 mm². Tá? E a gente pode fazer isso também para a potência das tomadas, selecionar aqueles pontos de tomada que tem a potência que mais se repete, e a gente pode omitir essa informação e colocar essa informação na legenda, né? Aí coloca: tomadas não cotadas possuem potência de tanto. Informação do número do circuito, identificação do circuito nunca pode ser omitida. Essa sempre tem que estar representada, independentemente da recorrência. Deixa eu ver aqui. Tem a pergunta, né? Para representar a entrada para casa bifásica ou coloca monofásica mesmo, porque a gente não está analisando esse ponto. Isso aí eu comentei bem no começo dos vídeos, né? Eu vou pedir para... Aí você vai ter que somar a potência e aí eu informo para você, tá? No caso ali do exemplo do nosso quadro, deu bifásico. Mesmo que a gente faça aquela correção do dado da iluminação, vai dar bifásico, tá? Só para passar rapidamente as faixas de potência, não, sem diagrama unifilar. Aqui na civil eu não cobro. E o diagrama unifilar, ele exige o dimensionamento, tá? O Francesco queria colocar alguma pergunta, mas antes queria fazer uma observação ou uma pergunta. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o padrão de entrada, tá? Faixas do padrão de entrada. Se a potência total do seu circuito deu abaixo de 15.000 watts, a edificação é monofásica. Se a potência deu entre 15 e 25, é bifásica. 15 e 25 quilowatts, ou 15.000 watts e 25.000 watts. Então, bifásica. Se deu acima de 25 até 75.000, é trifásica, tá? Francisco pode comentar. A minha pergunta ali, na verdade, ela era em relação à planta mesmo, porque na hora de fazer o eletroduto que está vindo do quadro medidor para o quadro de disjuntores, eu não sabia se eu representava ali duas fases ou representava uma só. Não, aí é com base nas potências. Aí você vai ver quanto que deu o seu circuito. No teu caso, tu dimensionou, né? Não, eu segui mais ou menos a tua tabela original, eu só alterei ali as áreas molhadas mais ou menos, mas o resto da tabela assim tá igual. Não, Então, aí é só pra se dar... nessas alterações tu ficou abaixo de 25.000 watts, aí tu pode manter bifásico. Ah, sim. E aí na planta eu represento duas fases na entrada, então. Isso. Tá. Aí, no caso, se tu tirou coisas, né? No caso, poderia ter tirado a potência da tabela. Aí, se nessa retirada de potência ficou abaixo dos 15.000, aí você vai ter um circuito monofásico, Entendi. tá? Outra coisa, professora, com relação a esse eletroduto da entrada, eu coloquei ele numa layer diferente para poder destacar. Não tem problema. Tá. Outra coisa. Ah, tá. Nas fases que estão acompanhando o retorno, eu coloquei uma observação na legenda que eu não estou indicando a fase nessas, porque tipo, tem aqueles bloquinhos, né? E nos bloquinhos que eu coloquei retorno junto com fase, eu só coloquei o código do retorno para não ficar muito poluído, e aí eu fiz uma observação na legenda que aquela fase corresponde à fase que está no ponto de iluminação daquele retorno. Então, por exemplo, se eu tenho uma fase com retorno A, eu estou ali com a letrinha A, e se tu olhar para a iluminação que tem o a fase é 1, e aí dá para entender. Pode ser? É que no teu caso tu identificou o balanceamento de fases, né? Como? É isso? Tá, peraí. Deixa eu compartilhar aqui, acho que vai ficar mais fácil de entender o que eu Tá, tô só falando. deixa eu autorizar aqui, só um instante.
Sim. Essa pergunta é bem importante, né? O Lucas perguntou se na hora de plotar o projeto tem que colocar a tabela de circuitos. Sim, tá? Plotem o projeto junto com a tabela de circuitos. E legenda, né? Elétrico a gente é obrigado a colocar legenda porque a norma de símbolos ela está expirada. Tá, professora. Você tá vendo a minha tela? Sim, eu vou pedir para te dar um zoom, qualquer no circuito que contém o exemplo que você mencionou. É esse caso aqui, ó. Quando eu tenho esse bloquinho aqui, por exemplo, eu tenho a fase, eu tenho 2 retornos. Eu estou colocando só o código do retorno, por causa que se eu pegar o ponto de iluminação que tem o retorno A, ele está indicado que a fase é 1. Eu deixei uma observação sobre isso na legenda. Ah, que o Mas aí é circuito só. é um, no caso. Isso. Se eu pegar no retorno aqui, que tem uma fase junto, não tem o código da fase. Só que se eu pegar o código do retorno e olhar para o ponto de iluminação que tem aquele código, a fase está indicada. E aí dá para Sim, entender. sim. Tem gente que faz isso, tá? Isso aí é opcional, de colocar o número do circuito junto com a identificação dos retornos, tá? Eu coloco. É mais uma questão de escolha do projetista, tá? Eu gosto de colocar o retorno, o circuito junto com a identificação do retorno, porque já aconteceu de eu fazer projeto com vários circuitos de iluminação. Normalmente é um só para uma casa simples, tal. Mas pode acontecer de ter que fazer de sim vocês terem que representar vários circuitos de iluminação, e aí por conta disso a gente coloca também a identificação do circuito junto com a identificação do retorno, tá? Então, aqui no exemplo de vocês podem fazer isso sim, sem problema nenhum, tá? Tá. E aí um outro detalhezinho na plotagem. Eu queria saber se podia colocar eu não sei bem como faz isso, mas eu vou descobrir se eu posso colocar uma certa transparência nas linhas do arquitetônico. Pode. Opa, perdão. Nas linhas do arquitetônico, para ficar mais destacado o elétrico. Sim, pode. Posso mostrar isso agora, Ah, beleza. tá? Essa sugestão é boa, né? Para quem eu vou desabilitar aqui o compartilhamento, tá? Só vou pedir para te parar de compartilhar a tela. Isso. Bom, então é o seguinte. Essa observação do Francisco foi bem interessante, por quê? Porque você pode colocar transparência em algumas layers, tá? Como que você coloca transparência, né? Você pode, aqui, na opção de você tranca a layer, tá? No caso, antes de plotar, você tranca, por exemplo, a layer de parede. Aí você vai definir a transparência para a layer trancada, né? Como que você vai definir isso? Aqui no trancamento da layer, né? Eu seleciono as layers que eu quero trancar, por exemplo, a de esquadrias. Aí aqui, na aba de layers, aqui embaixo eu vou ter, um cadeadinho e essa opção, Lay Lock Fade Control, né? É um nome bem... É o controle de transparência da layer trancada, né? Aí eu posso, aqui no Ribbon mesmo, eu estendo a janela das layers aqui, aí eu consigo controlar a transparência para aquela layer trancada e eu deixo a layer trancada na hora de plotar. Por exemplo, eu quero deixar 60%. Aí é só fazer esse controle. Tá claro? Aí aqui a gente já consegue ver que a layer está um pouquinho transparente. Eu vou até deixar em 30%. E eu vou selecionar algumas layers para trancar. Layer de esquadria já está trancada. Se eu quiser trancar essa daqui, por exemplo, a cobertura, né? Isso aqui, na verdade, é de
Mas aqui teria que ir para a calçada. Bom, então se eu quiser trancar, por exemplo, a layer de calçada e a de cobertura, aí eu vou trancar, né? Então aí eu posso regular, né, a transparência. Ó, aqui no layout eu já consigo ver que está mais clarinho. Se eu quiser também LW Display, vou selecionar a opção 1. Aí eu consigo também ver alguns detalhes. Tá claro? Professora, Hum, daí só para finalizar, para plotagem, então é só a planta baixa, a tabela e a legenda. isso. Ah, beleza. E aí os outros desenhos que estão no model dá pra apagar, né? Não precisa dos outros desenhos arquitetônicos, só precisa da planta mesmo. No elétrico, só a planta baixa, Beleza. tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Professor, eu tenho bastante dúvida, mas na verdade acho que vai começar a ter atendimento, né? Daí eu pergunto daqui e lá também. Mas o meu tipo é mais visível, posso compartilhar a tela? Sim, só vou autorizar aqui. Que horas que acaba essa aula mesmo, professora? 9h10. Tá. Só tem uns minutinhos aí. Não, o resto eu pergunto lá depois então. Tá, já pode. Aí 10h30 começa o atendimento. Dou uma Aham. pausa aí para eu respirar. Aí começa o atendimento. Bom, então já pode compartilhar a tela. Tá bom. Só deixa eu ver aqui. Consegue ver, professora? Agora sim. Tá. A minha dúvida, professora, é aqui, ó. Aqui eu representei as 3 tomadas de 600 para a cozinha e eu coloquei em paralelo aqui. Só que daí para representar, eu só represento apenas uma vez aqui, né? Por exemplo, eu pego uma ligação que representa as 3 e coloco aqui o circuito, né? É isso? Isso. A fiação representa uma única vez. Tá bom. E essa daqui, professora, eu coloquei porque são circuitos diferentes. Esse daqui é da tomada, da torneira elétrica e esse daqui é do ar-condicionado. Daí, se eu quiser fazer um paralelo entre os dois, qual o circuito que eu coloco assim mais em evidência? Os dois também? Esse caso aí são circuitos que não podem compartilhar eletrodutos, Ah, tá. tá? Então, tu vai ter que criar um duto para cada um. Eles podem compartilhar, por exemplo, a caixa de passagem, Entendi. mas não Ah, os tá. eletrodutos, tá? Porque são tomadas de uso específico. Beleza. E aqui um detalhe, eu estou vendo que tu usou alguns circuitos, alguns pontos VA, alguns pontos watt. Eu tô trocando, é. É que Aham. eu vi na norma tá VA, daí eu vi no teu projeto tá W, daí eu comecei a trocar. É que aí é aquela questão, né, das grandezas alternadas, que vocês não aprenderam ainda. Aí por Ah, isso que eu estou fazendo tudo em watt, tá bom. tá? Deixa eu ver minha outra dúvida. Qual é? Aqui. Professora, tem problema ter esse tamanho aqui de circuito passando? É que eu não coloquei ainda a representação dos diâmetros, eu vou colocar ainda, que primeiro só estou fazendo. Mas Esse, no. Pode falar. só tem que saber o que é esse circuito 7 antes de te responder. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. O circuito 7 é o do chuveiro. Ah, não pode passar, não. Não Aí o pode? 7 é tomada de uso específico também. Daí, como que eu faço então? Eu pego esse daqui e já jogo direto para a caixa? Aí ou você passa direto pela cara, ou você vai direto do quadro para o ponto do chuveiro, ou você vai buscar uma outra via que ele circule em trechos de eletroduto sozinho, Uhum. tá? Então tem essas duas opções.
E outra coisa, assim, ó, eu nunca recomendo, isso aí é mais uma questão de segurança e de preservação da instalação, tá? Não é nada que impeça, em alguns casos excepcionais, por exemplo, reforma se faz isso, mas normalmente não, tá? De compartilhar 4 circuitos no mesmo eletroduto, mesmo que esses circuitos sejam compartilháveis, né? No caso de iluminação e TUG, que são os casos compartilháveis, tá? Entendi. Então, o ideal é não passar de 3, Tá. para que o eletroduto mantenha aquele 30% de ocupação interna, né? E também para evitar problemas aí tem as questões elétricas, né? Problemas de questões elétricas ou eletromagnéticas. Por isso que a gente não enche um eletroduto. Tem também tem questões envolvendo as grandezas elétricas. Ok. Ô, professor, e aqui no caso, nesse quadro aqui, a gente só pode colocar 4 ligação de eletroduto, né? Mas aí, no caso, eu posso colocar o chuveiro subterrâneo, que daí eu acho que subterrâneo pode colocar, né? Até pode, tá? Normalmente não se coloca por causa da hidráulica. Mas Tá. né, se não fosse isso, nada impediria, não. Ô, professor, aqui em casa, o quadro como se fala? É quadro de distribuição? Uhum. Ele tem 6 passagens. Daí eu vi que tu falou que, tipo, só pode 4, né? Segundo a norma. Mas tem alguns que são... Isso aí é para os pontos de tomada de parede, né? Para as Tá. caixas de parede irregulares, não para o quadro de distribuição, tu que define o tamanho, na verdade. E Tá. esse tamanho costuma depender da quantidade de circuitos, né? Entendi. No caso aqui da nossa tabela de circuitos do exemplo, a gente tem 8 circuitos, teria que colocar mais 2 para reserva, né? Mais 2 espaços para reserva. Sempre tem que prever pelo Tá. menos 2 a 3 circuitos, em alguns casos até 4, quando o quadro for muito grande, de reserva. No caso do exemplo de vocês podem colocar 2 de reserva que já está bom. Tá? Então, o quadro teria que ter 10 espaços para disjuntores. E nesse caso aí, ali quando você compra, né, o quadro, você vê a furação e você consegue ter uma ideia de quantas passagens pode ter. Tá, beleza. Aí depende da furação do quadro, na verdade. Ô, professora, daí no caso, esse set aqui, ó, do chuveiro, eu vou ter que passar por cima de algum eletroduto, né? Porque eu acho que não consigo fazer uma volta assim muito longe, vai gastar muito fio. Dá para fazer, porque a tua caixa aí do banheiro tem ainda 3 vias para passar. Tá. Aqui, né, tu diz, né? É, E daqui joga pra cá, daí direto. isso. Tá. Daí esse daqui eu posso, esse daqui por exemplo, eu coloquei um aqui porque geralmente secador de cabelo, assim, barbeador e tal. Daí eu coloquei para passar junto com o do quarto do dormitório 1, do dormitório 2. Daí Aí não é tem. aquilo que eu estava comentando para a Maia, tu tá misturando o cômodo seco com o molhado. Se Tá. for para compartilhar a tomada do banheiro num circuito, Entendi. aí tem que compartilhar num cômodo que seja molhado também, Ok, professora. tá? Obrigado. Gente, da parte da aula por hoje era isso, tá? Caso tenham mais dúvidas, ainda tem o atendimento de hoje, né? Lembrando que a entrega desse projeto é para hoje. Isso aí é que às vezes pode ser um pouco desesperador, mas melhor é entregar hoje, tá? Porque senão a gente não consegue vencer o nosso conteúdo a tempo. E por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Gostei bastante da participação na aula de hoje. Espero que continue assim. E bons estudos.